essa noite e por mais uma campanha, em que os irmãos estão orando ao Senhor, pedindo ao Senhor 12 meses de muita bênção e de muita vitória. Amém? Amém. Eu confesso aos irmãos que o texto escolhido, ele é meio longo. É uma oração que o Cristo faz por ele, pelos seus discípulos e por cada um de nós que estamos aqui essa noite. E é uma oração meia longa. Então nós vamos pegar só a parte que os irmãos estão na campanha. E vou tentar fazer desse limão uma limonada. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o tema é sobre unidade. Se você quiser abrir já lá em João 17, pode deixar lá. O que é que nós precisamos saber? Só de introdução para a gente ganhar tempo. Primeiro, essa oração é chamada de oração sacerdotal, em que Cristo expressa os seus desejos para os seus discípulos. Também expressa os seus desejos para cada um de nós que estamos aqui esta noite. Amém? Segundo, essa oração de Cristo é a antessala do martírio dele. Porque se você pegar do capítulo 13 até o capítulo 17, ele vai dar uma série de instruções, vai falar uma série de coisas antes de ir para a sua crucificação. Então ela é uma antessala do seu martírio. São momentos que antecedem tudo aquilo que ele fez por mim e por você ali na cruz do Calvário. Amém? É também uma preparação para aquele momento tenebroso, porque nenhum de nós tínhamos e temos condição de fazer o que ele fez. E eu disse na minha congregação, deve ter desligado algum microfone, está só aqui no retorno, ou é meu ouvido. E eu disse lá na minha congregação que tudo que Deus fez, isso é para quebrar um pouco a nossa soberba, a nossa arrogância, de acharmos que tudo que ele fez tendo base cada um de nós. E não foi. Tudo que ele fez, desde criar tudo isso aqui, desde formar tudo isso aqui, desde mandar o seu filho para morrer por cada um de nós, ele fez por amor a ele mesmo. Porque diz a Bíblia que ele olhou dos céus abaixo e não viu um único justo sequer. Teve que descer um de lá para morrer por cada um de nós que estamos aqui. Então a base do sacrifício é o próprio Cristo. Mas a Bíblia diz que ele nos amou e continua nos amando. Mas o processo, a base para fazer o que ele fez foi o amor por ele mesmo. Isso está dito lá em Deuteronômio capítulo 7. Quando Deus disse para Israel, porque Israel estava achando que era a última Coca-Cola do deserto, e Deus disse: olha, a minha eleição, a minha escolha, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo grande, um povo rico, o povo mais poderoso da terra. Não, eu escolhi vocês por amor a mim mesmo. Então tudo que ele fez por amor a ele, e depois sim, por amor a nós. Mas a base é o amor que Deus tem por ele mesmo. Amém, meus irmãos? Isso é importante entender, para você nunca se achar que você é filho especial, porque Jesus não tem filho especial. Amém, querido? Não tem. Se te falaram isso, te enganaram. Não tem filho especial. Deus tem os seus filhos. É claro que o endereço de cada um é um. É claro que a forma dele trabalhar na vida de cada um é um, mas isso não quer dizer que você é especial. Só quer dizer que você é filho de Deus. E está tudo certo. E por que ele fez isso? Se você abrir depois na sua casa,
em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele vai dar razão, porque ele não tem filho especial. Porque tudo que ele fez por amor a nós. Nada de todo o processo de salvação, nós não temos participação em nada. Tudo ele fez por ele mesmo, pelo poder dele mesmo. E ele diz o porquê ele fez isso: para que nós não subíssemos a nossa cabeça e disséssemos: não, mas eu fui salvo pelo meu esforço, pelas minhas obras. Não, tudo foi por mera graça. Amém, meus irmãos? Então, ele vai dar uma série de instruções aqui antes de vir à cruz do Calvário. Tudo isso para salvar a mim e salvar a você. F.F. Bruce diz o seguinte: nessa oração o Senhor consagra-se para o sacrifício em que Ele é, ao mesmo tempo, o cordeiro e o sacerdote e vítima. Porque ele se coloca, e João diz em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se coloca como sacerdote, como o Cordeiro e como a vítima, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estarmos aqui. Nessa oração, e aí vai a divisão, ele ora por ele mesmo, versículo 1 a 5. Ele ora por ele mesmo, sabendo que tudo aquilo que ele iria passar seria muito difícil. Irmãos, ninguém paga nada. A gente tem costume, mania de dizer, estamos pagando preço. Ninguém paga preço de nada, porque o preço foi muito alto. O preço foi uma vida dada inteiramente para salvar outras vidas. Eu não tenho condição de pagar nada. Estou pagando um preço. Não, ninguém paga preço. O preço já foi pago. Nós já fomos redimidos por Cristo na cruz do Calvário. O que há é consequência de ações boas ou erradas que nós temos. Só isso. Amém. Mas preço só Ele pagou. Então ele ora por si mesmo, sabendo que o momento seria muito difícil. Segundo, do versículo 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos, pedindo que sejam guardados e santificados. Então ele ora pelos discípulos, para que o Pai os guarde e os santifique, para que eles pudessem dar continuidade à obra da evangelização. Terceiro, ele ora pela sua igreja. E para que ele ora pela sua igreja? Está aí aonde vocês colocaram a campanha do versículo 21 em diante. Para que haja na igreja unidade ou unicidade, irmãos? Quem me ajuda? Enquanto isso, tomo água. Eu acho que eu já falei isso aqui. Unidade na igreja não serve e não presta. Aí os irmãos falaram: mas Marcão, você chamou o irmão para ficar falando heresia aqui? Explico. O que é unidade? Vamos pegar no âmbito político, que é mais fácil de nós entendermos e compreendermos. Quando há uma bandeira única, em que todos os partidos têm interesse político naquela pauta, todos eles se unem para alcançar o objetivo proposto. Amém, meus irmãos? Mas cada um carrega as suas ideologias, cada um carrega a sua visão de mundo. Ninguém abre mão de nada. Mas como a pauta é comum, então todo mundo se une em benefício daquela pauta. Quando aquela pauta é alcançada, o que acontece? Cada um volta lá para o seu quadradinho e cada um briga pelo pedacinho de chão, pelo pedacinho de um quinhão que eles estão atrás. Isso é unidade, irmãos. Isso para a igreja não serve, não presta. Não adianta eu me unir aqui num propósito comum. Eu vou dar um exemplo aqui, lá da onde eu congrego há 32 anos. E aqui, o que Jesus ora ao Pai, ele diz: olha, Pai, assim como nós somos um,
que eles também sejam um. O que ele pede aqui é unicidade, totalmente diferente de unidade. Unicidade, para vocês entenderem, é você pegar duas folhas, passa a cola e colhe elas, deixa secar e depois você fala: agora eu quero minhas duas folhas de novo. O que vai acontecer? Você vai rasgar e não vai ter as duas folhas de volta. Você vai ter uma única folha que se unir a tal ponto que se misturaram uma na outra intrinsecamente, que não tem como você quebrar mais aquele vínculo. É isso que Jesus está pedindo para o Pai, que a igreja seja una, assim como Ele é com o Pai. Amém, meus irmãos? Como diz o pastor Marcos, a tarefa é difícil, mas não é impossível. Jesus concentra a sua oração no eterno propósito do Pai, na vida dos seus discípulos e na sua relação com Ele. Então Ele vai concentrar a sua oração nisso, que a relação da igreja seja a mesma relação que há entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. Porque disso, irmão, depende a salvação dos homens. E quando eu li o texto, quando eu comecei a meditar no texto, e a gente lê o texto várias vezes, mas a gente não dá tanta importância ao texto quando a gente é solicitado. E eu digo, isso é uma tarefa muito difícil, porque dessa união, e falo união, mas os irmãos já têm na cabeça o que eu quero dizer, depende a salvação dos homens. Porque os homens, quando vão olhar, eles não vão ver o Cristo literalmente, mas eles vão ver o Cristo por meio da sua igreja. Uma só mente, uma só vontade e um só propósito. Isso é unicidade, irmãos. Uma igreja que está una, é uma só mente, um só propósito e uma só vontade, assim como é na Trindade Santa. Disso depende a salvação dos homens. Amém, meus irmãos? E aqui eu vou ter que pular algumas coisinhas para a gente ganhar tempo aqui. Vamos lá para o texto. Estou pulando muita coisa aqui, irmãos, mas vamos para o texto. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Veja que a oração do Cristo é: assim como nós somos um, que eles sejam um, para que eles sejam um em nós. Veja que a coisa aqui é complicada, irmão, porque se nós não conseguimos ser um aqui, entre nós aqui, logo nós não vamos conseguir ser um com o Pai e o Filho, porque é isso que Ele está pedindo. Assim, ó, para que todos sejam um como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, irmão, a seriedade do texto que vocês escolheram. Se não houver unidade na igreja, o mundo não vai ver Deus. E o mundo vê Deus através da unidade da igreja. É aí que o mundo começa a crer que de fato Deus enviou o seu Filho a este mundo. Em um mundo onde não há união, em um mundo onde a tônica é a diversidade, já perceberam que a palavra da vez não é unidade, a palavra da vez é diversidade, e diversidade no último grau mesmo, de todas as formas, de todas as maneiras, sem unidade. Mas quando o mundo olha, esse mundo diverso, olha para a igreja, vê que na igreja é uma só vontade, uma só mente, um só propósito, eles começam a crer. Realmente esse Jesus aí foi enviado pelo Pai, porque fazer o ser humano se unir a tal ponto
de a vontade ser a mesma, a mente ser a mesma e os desejos ser o mesmo, só Deus pode fazer esta obra. Então, o primeiro versículo, aí o versículo 21, o propósito desta oração é unidade, que eles sejam um, assim como nós somos. Segundo, nossa unidade com Deus depende, olha, irmão, nossa unidade com Deus depende da nossa unidade entre nós. Não tem como Deus operar, não tem como Deus trabalhar numa igreja aonde não existe a unidade entre os irmãos. Amém? Não tem como uma igreja falar que está unida ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, se não há unidade entre os irmãos. Para que haja unidade entre nós e Deus, é preciso que haja união, ou unidade, ou unicidade entre nós aqui, para que de fato nós sejamos um com o Pai e o Filho. A crença do mundo, o mundo começa a crer que de fato Deus enviou o Filho a partir da unidade da sua igreja. Porque, irmão, é difícil unir o ser humano, é difícil fazer o ser humano andar juntinho, é difícil fazer o ser humano, duas cabeças, dois mundos, quererem a mesma coisa. É difícil fazer o ser humano ter vontades iguais e desejos iguais. É muito difícil. Só Deus pode fazer isso. Qual é o casamento bom? Casamento bom é a 3, não a 2. Porque se for a 2, vai fracassar. Casamento bom no âmbito cristão, bom é a 3. Você, sua esposa, esposo e o Cristo no meio dessa união. Amém, meus irmãos? Aí vai se cumprir aquilo que diz Efésios capítulo 5. A mulher entenderá qual é o seu papel dentro da relação, e o homem entenderá qual é o seu papel dentro da relação, em que a mulher vai entender o que significa submissão, e o marido vai entender o que era amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, esta obra só pode ser feita se for por meio do Senhor Jesus Cristo. E para que Ele opere aqui entre nós, é preciso que nós estejamos sendo um, como diz a palavra. Versículo 22. E tendo dito isto, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmão, nós crentes, quando nós olhamos certas palavras, certas expressões, nós imaginamos uma pancada de coisa. E quando eu parei no versículo 22, eu disse e me perguntei: que glória é essa? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que glória é essa? Que glória é essa que o Pai deu ao Filho? E que glória é essa que o Filho deu à sua igreja? Nós podemos pensar aqui em poder de Deus, nós podemos pensar aqui em virtude, em visões, em revelações e um monte de coisa. Mas a glória que o Cristo está dizendo aqui, olha, a glória que o Senhor me deu, eu agora dou a eles também. Qual é a glória? Primeiro, a glória da cruz. Quem é nesse evangelho triunfalista, que eu não sei de onde arrancaram esse evangelho, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, que o mundo vai, eu não sei aonde. Se você ler João capítulo 13, está bem claro lá: o mundo vos odeia, odiaram a mim primeiro e agora odeiam vocês. Qual é a promessa magna que o Cristo fez para a sua igreja? Qual é? Quem me ajuda? Qual é?
João capítulo 14. No mundo tereis o quê? Muita alegria, muita prosperidade, muita festa, muito oba-oba. É isso que está dito lá. No mundo tereis o quê? Aflições, e várias, e elas não vão parar. Então, se nós queremos ser um, Ele deu a glória que o Pai deu a Ele, Ele deu a nós. Qual é a glória? A glória da cruz, a glória do sofrimento. Se você ler o livro ou a história da igreja, você vai ver que os mártires, para eles serem martirizados era uma honra, era um privilégio ser martirizado por amor a Cristo. E alguns até ansiavam por isso. Me lembro de um episódio de Irineu de Leão, que estava para ser martirizado, e os seus amigos querendo interceder por ele, para que ele não fosse martirizado. Ele indo rumo ao seu martírio, ele escreve uma carta e diz: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão intercedendo por mim? Isto para mim é uma glória, ser martirizado por amor a Cristo. A glória da cruz Ele deu para mim e para você. Amém, meus irmãos? O amém está fraco. A glória da cruz. E se você pegar todo o capítulo 20, o capítulo 17, glória aqui nesse texto é a glória da cruz, porque na cruz Cristo obteve a vitória por mim e por você. Amém? Então diga amém com força. Amém. Porque foi lá na cruz do Calvário que Ele obteve a vitória para mim e para você. Portanto, a mesma glória Ele está dando para mim e para você, a glória da cruz. Segundo, a glória da obediência em um mundo que não sabe nem o que é isso. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz que o Cristo foi tão obediente ao Pai, que foi obediente à morte, e morte de cruz. Ele nos deu a mesma glória que o Pai deu a Ele, Ele deu a mim e a você, a glória da obediência, de obedecer a Deus sobre todas as coisas para a glória do Senhor. Que glória é essa? A glória da cruz, de você ter o privilégio por padecer pelo nome de Cristo. A glória da obediência, de você se dobrar à vontade do Senhor e obedecê-lo, mesmo que essa vontade seja contrária à sua vontade, porque na verdade a vontade do Senhor sempre vai ser contrária à nossa vontade. Porque de minha vontade agora eu gostaria de estar, sabe Deus aonde? Cheio de grana, para poder andar por aí afora. Mas a vontade dele é me deixar só com o pão necessário para que eu esteja aqui pregando a palavra de Deus hoje. Amém, meus irmãos? Então nem sempre a vontade dele vai coadunar com a sua vontade. Na maioria ela vai contradizer a nossa vontade. Mas ele nos deu a glória da obediência. Terceiro, a glória de operarmos milagres assim como ele operou, para que o mundo nos veja e veja Cristo por meio da sua bendita igreja. É essa glória, irmãos, que ele deu para mim, é essa glória que ele deu para você, a glória da cruz, de sofrer por amor a Cristo, a glória de obediência, de ter força, condição, capacidade de obedecê-lo, ainda que isso não te agrade a tal ponto como você gostaria. E por último, a glória de operar milagre e fazer com que o mundo veja o Cristo por meio da sua igreja. Versículo 23: e eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Irmão, presta atenção, que tudo está girando nesse polo. Que eles sejam um, que eles sejam um conosco, para que o mundo veja. Veja, quando o mundo olha para a igreja, ela tem que saber e crer que Deus enviou o seu Filho, porque dentre a massa humana de 8 bilhões de seres humanos, Ele pegou uma parte desta massa, colocou em um lugar só, e fez parte dessa massa humana ter uma única mente, uma única vontade e um único propósito. Quando Ele olha e diz, não, realmente Deus enviou o Filho, porque olha o que Ele está fazendo no meio deste povo, que é igual a nós, na aparência, é igual a nós, mas nas atitudes, nas ações, são totalmente diferentes de nós. E aí ele continua, que tu me enviaste a mim, e que os tenho amado a eles como tens amado a mim. O propósito de estarmos em Cristo é para que vejam a honra dada por Deus ao Filho. Quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo olha para nós, este mundo tem que honrar aquilo que o Cristo fez por cada um de nós. Segundo, e desta contemplação, ou deste olhar que o mundo nos olha, eles vão perceber que o amor que Deus tem e tem pelo seu Filho é um amor eterno. Não somente um amor eterno pelo seu Filho, mas um amor eterno por cada um de nós que estamos aqui esta noite. Amém, meus irmãos? E é um amor incompreensível, é um amor que eu não consigo racionalizar, que eu não consigo entender. É um amor que nos coloca a questionar: como é que Deus faz isso? Como é que Deus opera assim? Como é que Deus age dessa forma com esse cidadão, com esse fulano? Como é que Ele faz isso com essa pessoa? Porque é um amor que nos escapa à nossa mente. Porque se fosse por nós, o nosso amor é seletivo. Nós amamos a quem? Nós amamos aquele que nos bajula, aquele que não nos maltrata, aquele que não nos fere. A esse nós conseguimos amar. Mas e o contrário disso? Aquele que nos persegue, aquele que nos machuca, aquele que nos maltrata. E eu falei para uma pessoa hoje, conversando com essa pessoa, mas fulano fez isso. E eu disse, mas o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia fala sobre isso? Paulo, ensinando a igreja de Romanos, ele diz, olha, não pague o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem que não te fazem. Eu não posso pagar mal com o mal. O mal que estão me fazendo, eu tenho que pagar com o bem que não estão me fazendo. Amém, meus irmãos? Então amar quem é fácil ser amado é muito bom, mas melhor ainda é amar quem é difícil de ser amado. Haja vista, pense em você. Quem é você? Já se perguntou quem sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? E aí você se pergunta, como é que Deus ama uma coisa tão ruim, tão perversa como eu? Porque o amor é assim, irmão. O amor busca o contraditório. O amor busca aquele que fere, aquele que machuca. Haja vista que Ele buscou cada um de nós. E Paulo vai dizer isso muito bem. Ou vocês acham que vocês eram amiguinhos de Deus quando vocês estavam lá no mundo? Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus Deus estava reconciliando consigo mesmo cada um de nós que estamos aqui. Nós estando em pecado e sendo inimigo de Deus, Ele já estava fazendo isso.
Então, querido, amar a quem nos ama é fácil, mas e quem não nos ama? É a esse que nós temos que amar para a glória de Deus, porque Ele nos amou com amor eterno. Amém. Versículo 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conhecer o que tu me enviaste. E aqui ele começa destacando a justiça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês: por que é que acontece coisas ruins com pessoas boas, se Deus é justo? Quem me ajuda aí? E os irmãos fazem debate, né? Esse debate interminável, longo, e fica lá. E aí fica pegando cisco em ovo, porque esta palavra, esta preposição, essa aqui no original, não sei o quê. Mas muito bem, por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já se perguntou isso para você? Mas ô Senhor, por que, Senhor? Você está dizendo para mim, mas eu sou tão bom. Por que está acontecendo isso comigo, que sou uma pessoa tão boa? Irmão, será que nós somos tão bons assim? Quem pode me ajudar? Me ajude aí. Vamos dar uma lidinha rapidinho, para eu já encerrar. Mateus, vamos dar uma olhada, eu já volto aí nessa pergunta. Mateus capítulo 7, versículo 11. Quem pode me ajudar aí? Quem lê para mim? Quem é que está dizendo que nós somos maus aí? Jesus. O próprio Cristo. Isaías, olhando, ele diz: mas a nossa justiça são como trapo de imundícia. Irmão, não há bondade aqui dentro não. Nós somos uma coisinha ruim. A nossa ruindade está contida. E ela está contida pelo poder do Espírito Santo. Por isso que crente que anda no Espírito, ele aguenta tomar um murro bem no meio da fuça e dizer: louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Agora quem anda na carne, dá lá um murro na fuça dele para tu ver se ele não dá um tiro na tua cara. Por quê? Porque ele anda na carne. Mas quem anda no Espírito, a sua ruindade está contida pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu não sou pregador triunfalista. A realidade é essa. Lá na minha congregação, os irmãos sabem muito bem como é que a chibata lá toca. Porque eu fico olhando, irmão, é umas pregação, é uns pregadores, irmão, que se eu fosse Deus eu fulminava na hora. Que é uma papagaiada, uma conversação fiada, uma melação. A Bíblia não é isso. A Bíblia é confronto do começo ao fim. A Bíblia é para quem quer morar no céu, e quem quer morar no céu é confrontado pela palavra de Deus. Você pode virar de capa a capa, ela está dizendo: tu é ruim, mas eu amei você, coloquei meu espírito aí para controlar essa ruindade, para você subir para a glória em nome de Jesus. Amém? Agora, por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A resposta é muito simples, meus irmãos. Não precisa ficar assim, nesses debates longos e alongados, que os caras ficam lá e vai para lá e vem para cá, e essa aqui, essa palavra aqui. Não, irmão, é simples. João está dizendo: Deus é justo. Ele é tão justo que ele diz que o sol vem para quem? Vem para bons e para ruins. A chuva vem para bons e para ruins. Por que coisas ruins acontecem com você, que se diz e que se acha ruim? Porque Deus é justo.
Porque se Deus fizesse coisas ruins só com pessoas ruins, Ele seria extremamente injusto. Como Ele é um Deus justo, Ele deixa acontecer coisas ruins com quem se acha bom. Amém? Porque Ele é justo. Que Deus nos ajude e que essa união que os irmãos estão buscando e estão vivendo, não só buscando, mas vivendo, ela possa se fortalecer dia a dia em nome de Jesus. Amém? Para que quando o bairro aqui, Água Vermelha aqui, né, olhe para o avivamento bíblico, veja o Cristo aqui dentro, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor.